Também? Já está. Pronto, podemos ir começando então. Vou começar por dar as boas-vindas a todos. Nós estamos aqui hoje para conversar um bocadinho sobre o que é o storytelling e como pode ser aplicado à produção de conteúdos multimédia. Normalmente fala-se em conteúdos multimédia, portanto, numa perspectiva do marketing digital, mas não tem necessariamente que ser numa perspectiva de marketing, noutras vertentes de comunicação, nomeadamente relacionadas com uma visão mais artística, com uma visão mais lúdica nos jogos e mesmo nas conversas sociais, nas relações sociais que se estabelecem através destes ambientes digitais, pode ser utilizado. Eu vou conversar, tenho aqui uma apresentação para vos mostrar, mas vocês estejam à vontade para interromper e para fazer perguntas sempre que vos surgir alguma ideia, porque não interessa estar eu aqui só a falar o tempo todo, também gostava de ouvir as vossas opiniões. Em relação ao storytelling, ele é hoje em dia sobretudo discutido no âmbito do marketing digital. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Está aqui. Conseguem visualizar? Uhum. O storytelling é muitas vezes apregoado, digamos assim, como uma nova técnica, como uma nova estratégia para conquistar as audiências e os públicos, nomeadamente no ambiente digital. Só para terem uma pequena ideia da forma como esta técnica, digamos assim, é encarada, eu tenho aqui um extrato de um site que fala sobre este assunto, e em que diz, é um site brasileiro, comumente associado ao marketing, o termo é sem sombra de dúvida uma das mais cobiçadas vedetes dos tempos atuais. Falam que é um termo muito utilizado e considerado assim um novo conceito, né? É storytelling na embalagem de iogurte, é storytelling na apresentação mensal de resultados da empresa, é storytelling no cardápio da padaria do bairro, é storytelling nos posts dos seus amigos nas redes sociais, é storytelling na homilia do padre na missa. Não tem por onde fugir, embora recente, o fenómeno do storytelling é omnipresente e aparentemente definitivo. Há aqui alguma coisa nesta frase que vos soa estranho ou comentável? Eu saliento aqui este embora recente. É uma técnica realmente e que é utilizada em ambientes relativamente novos, até porque estamos a falar em meios que são eles próprios recentes. No entanto, não é necessariamente uma estratégia recente. Com toda a certeza vocês sabem o que quer dizer o storytelling. Sabe, Marta, a mim aliás, uma pergunta que eu ia fazer é porque a utilização deste conceito, porque storytelling é contar histórias, não é? Exatamente. E contam histórias desde os primórdios da humanidade, não é? Exatamente. E até a expressão em português eu acho bonita, contar histórias, não é? Eu, a primeira vez que vi o conceito, senti-me confusa. Pensei, será que é alguma coisa completamente nova? E depois vamos percebendo que não é propriamente, não é? Exatamente. A aplicação em determinados contextos até pode ser nova, mas não o conceito em si, não é? Que é uma coisa... Hoje em dia há uma febre de criar novos conceitos e novas ideias, e então muitas vezes o que se faz é utilizar o termo em inglês, porque parece novo, não é? Nós estamos habituados a utilizar o termo em português e parece uma coisa nova se usarmos em inglês.
Mas aqui este slide mostra-nos que não é novo. Exatamente. Esta é uma pintura rupestre que data de 12 mil anos antes de Cristo, portanto há qualquer coisa como 14 mil anos atrás. Algumas pessoas poderão dizer que isto não é storytelling, porquê? Porque é apenas a representação de uma cena. No entanto, nós, se formos analisar, nós podemos ver esta cena quase como ela parece que tem movimento, não é? Parece que nos conta uma situação não estática, mas dinâmica que está a acontecer com as pessoas a correr e os animais. Aqui nem sempre conseguimos perceber muito bem, mas quem analisa as pinturas rupestres muitas vezes identifica até pinturas que vão repetindo as mesmas imagens, portanto nós temos quase que uma banda desenhada. Isto é uma coisa antiquíssima, não é? Já para não falar nas histórias orais. Daí até terem inventado os livros passaram imensos anos, não é? Centenas, milhares de anos. Portanto, isto é uma técnica que realmente não tem nada de novo. Pode eventualmente é ser aplicada a novos contextos, de que vamos realmente falar hoje. Portanto, ao longo do tempo foram surgindo novos meios, o teatro, a literatura, os livros em geral, o cinema, rádio, televisão e depois os novos meios. Em relação à rádio, hoje em dia não é muito utilizada para contar histórias, pelo menos não histórias de ficção. Talvez por causa daquela situação com Orson Welles e a Guerra dos Mundos, não sabemos muito bem, mas temos storytelling sempre, quando nos contam uma notícia, quando os humoristas fazem as suas peças, contam-nos muitas vezes sobre o formato de história. E é precisamente aí que nós precisamos de esclarecer primeiro o que é precisamente o contar uma história mais tecnicamente. Então, em termos de contextos, nós podemos utilizar, hoje utilizada a técnica no design de produtos, serviços e experiências. Experiências, por exemplo, visitar um museu, uma viagem numa montanha russa, que é um exemplo dado muitas vezes. Também a interação com sites e com aplicações interativas de todo género. No marketing, na comunicação digital, nos vários meios digitais que estão ao dispor do marketing. Também em exposições e as próprias obras de arte e em apresentações de resultados de uma empresa, apresentações, os pitches de pessoas que têm determinadas ideias e querem apresentá-las à sociedade, todo o tipo de apresentação. Portanto, aquilo que eu proponho é nós começarmos por ver basicamente quais são os princípios fundamentais da narração de histórias, para depois perceber então como é que ela pode ser aplicada mais concretamente no campo da comunicação digital. Em primeiro lugar, é preciso distinguir duas coisas. E vou distinguir isto com uma pergunta. O que é o Moby Dick para vocês? Moby Dick é o quê? Com certeza já ouviram falar. Eu diria que é uma história, é um romance, seria assim. Mas narrativa. O que é Moby Dick? A Moby Dick é uma baleia, não é? Uhum. Então, é um romance que tem esse nome, não é? Exatamente. A distinção entre história e narrativa é precisamente essa. Nós temos a baleia, toda a história que se passa com portanto, o Ismael é que conta a história, o navio, o capitão Ahab está completamente obcecado com apanhar a baleia branca. Isto é a nossa história. A narrativa é o livro em si e como ele apresenta a história, que depois tem as suas características e nomeadamente depois foi a história adaptada já imensas vezes ao cinema, televisão, banda desenhada. Portanto, fazer esta distinção só, uma coisa é a história, que é propriamente o conteúdo, uma série de personagens a quem acontece uma série de eventos, e depois a narrativa, que é como é que essa história é apresentada, pode inclusivamente ser cronologicamente ou não. Pode ser inclusivamente contada de forma interativa,
ou mais linear, de várias formas. As formas que as histórias podem assumir são muito diversas, como nós sabemos, em vários meios, várias formas, vários formatos, estruturas. No entanto, aquilo que nós podemos ver, e é normalmente nesta estrutura que assenta a aplicação desta tal técnica às várias experiências, assenta numa estrutura comum que pode ser representada, e foi representada sob a forma de um arco narrativo. A pirâmide de Freytag é uma forma mais comum de representar. Eu vou passar isto assim muito rapidamente para também não ser muito maçudo. Portanto, nós começamos aqui com uma exposição em que nos são apresentadas as personagens, uma ou várias personagens, normalmente mais do que uma, numa determinada situação. Depois dá-se um incidente, alguma coisa que incita à ação, e nós temos aí uma série, portanto, que traz normalmente um problema a resolver. Pode ser uma luta para salvar o universo, como pode ser uma dúvida existencial. Portanto, há algum tipo de conflito que vai aumentando de intensidade até ao momento em que se complica ao ponto de estar numa espécie de clímax em que é a altura do vai ou racha. E depois tem a sua resolução. Poderá ser feliz, poderá ser infeliz, dependendo do tipo de história que nós temos, mas esta é uma estrutura que nós verificamos em praticamente todas as narrativas. Ela também é descrita de outra maneira, através da jornada do herói, com certeza já muitos de vocês ouviram falar sobre ela. Basicamente o que é que nós temos? Temos alguém que está no seu dia-a-dia, tem um chamado à aventura, que pode não ser uma aventura de ir salvar o mundo, mas uma coisa muito mais terrena. Ele descreve aqui com bastante pormenor, nós vamos ver só os pontos essenciais. Depois ele normalmente tem um mentor que o ajuda a atravessar, portanto, a entrar, digamos assim, neste mundo desconhecido, onde ele vai conseguir lidar com o problema. Passa uma série de obstáculos, uma provação suprema que é o tal pico do clímax da história, o nó, e depois há algum tipo de resolução. Neste esquema, o que é importante reter é que há um retorno ao início. Normalmente uma boa história tem uma espécie de um retorno ao início, um eterno retorno, que nos é muito familiar e que é uma coisa que é muito humana e que nos deixa uma sensação de plenitude muito grande. Nós podemos chegar felizes ou infelizes, mas de qualquer maneira chegamos diferentes porque aprendemos com a história, né? E o objetivo de uma boa história é sempre esse, é nós aprendermos alguma coisa com ela. Pronto, agora passando aqui da parte mais teórica, digamos assim. O storytelling é importante, porquê? Porque ele permite criar uma relação mais profunda e emocional com a audiência. Vamos supor que vocês têm simplesmente um slogan ou uma fotografia, por muito atraente que seja, nós temos, podemos gostar ou não, mas temos uma relação relativamente curta e mais superficial com esta comunicação. Quando temos uma história, como ela é mais longa, nós vamos acompanhando aqueles personagens e acontece-nos instintivamente, não é preciso muita coisa, nem uma história muito elaborada. Nós vamos identificar-nos com aquelas personagens e por isso é que o storytelling é uma das principais razões porque isto funciona tão bem. Portanto, as personagens retratadas não são iguais a nós, mas são pessoas como nós. Podem não ser pessoas, podem ser animais, podem ser robôs, podem ser objetos, mas de qualquer maneira há sempre alguma coisa ali de humano neles que nos permite identificar. Depois também somos transportados para dentro da história, o que nos faz sentir que fazemos parte de alguma coisa, que nós fazemos parte daquilo que está a ser retratado. E finalmente também somos levados numa jornada. E é o facto de nós acompanharmos uma série de dificuldades que nos permite envolver emocionalmente de uma maneira que uma simples fotografia ou um simples texto ou um simples slogan não consegue.
Vamos a ver aqui rapidamente. Partilhar também uma mensagem e princípios é mais fácil. Porquê? Porque nós não estamos a dizer claramente uma coisa, estamos a mostrar um exemplo de como aquilo funciona na realidade. E também facilita, por esse motivo, a memorização. Outra questão é a persuasão, porque nós não estamos a dizer às pessoas faz isto, estamos simplesmente a mostrar que as coisas, se fizermos de uma determinada forma, elas funcionam. Esta é uma maneira como a nossa mente trabalha e que trabalha de maneira a nós podermos facilmente compreender as coisas e ser motivadas a agir, a assumir determinadas condutas. Permite também persuadir, porque nós não estamos a tentar, parece que não estamos a tentar convencer ninguém, estamos apenas a contar uma história, não é? Contudo, estamos a apresentar argumentos e razões pelas quais devemos agir de uma forma e não de outra. Também é usado, quando é usado na comunicação de uma empresa ou de uma marca, permite também ganhar a confiança do público, sobretudo porque nós vamos saber quem é que é esta empresa, não é? Sobretudo quando nós estamos na comunicação digital, muitas vezes nós não sabemos, nós não entramos na loja e vemos a pessoa. E faz-nos falta este contacto humano para saber quem são as pessoas que estão por trás da empresa, quem foi que produziu este produto ou serviço que eu estou a consumir. Portanto, isto permite-nos ter um envolvimento melhor e um conhecimento melhor que facilita a confiança na empresa e na marca. E vai também estabelecer a conexão emocional e identificação com essa marca. Alguma dúvida até aqui? Querem fazer algum comentário? Parece que não. Bom, vamos ver agora alguns exemplos. Temos aqui uma das vertentes ou das modalidades, pode ser contar a história da empresa. É uma aplicação muito da empresa. Quem diz empresa diz uma organização, diz uma pessoa. Tem aqui dinossauro, porque é realmente a história, não tem necessariamente de ser uma empresa antiga, mas é a história que está por trás desta entidade. Conhecem com certeza esta marca, a IBM. A IBM é uma empresa muito antiga e está relacionada com a própria invenção dos computadores e de uma série de equipamentos, certo? Portanto, é uma empresa de facto que tem imensa história a contar e tem uma página do site dedicada precisamente à história da IBM. Uma das coisas curiosas é que tem lá uma série de eventos, de fases da história da IBM, e depois de vez em quando eles fazem publicações nas redes sociais. Eu tenho aqui uma que não é propriamente o contar uma história, mas que nos permite ter uma ideia, digamos assim, um teaser, uma provocação para nós termos curiosidade de saber mais. Isto foi uma publicação no dia do aniversário do Werner Buchholz, que dizem que foi o cientista da IBM, claro, que cunhou o termo byte. Portanto, é aqui uma coisa que pode suscitar esta curiosidade, não é? Sim, sim. Era isso que eu estava a pensar, suscita curiosidade, não é? Dá-nos vontade de ler mais sobre o assunto, não é? Exatamente. Portanto, nós aqui não temos propriamente uma história, mas temos um pequeno convite a procurar a história do Werner Buchholz e, claro, de uma maneira que faz publicidade à marca, não é? Depois, se quisermos saber mais sobre isso, podemos visitar o site e aí ver, portanto, ler a história em mais pormenor. Uma das publicações que tinha lá, uma coisa que eu achei curiosa, que era sobre os lucros de guerra. Porquê? Porque este senhor, o Tom Watson Sr., que era um dos proprietários, tinha má fama na altura da guerra, porque se considerava que ele fazia qualquer coisa por dinheiro. E então aqui o título que nos introduz à história é: aqueles que acreditam que Tom Watson Sr. faria qualquer coisa por dinheiro estão errados.
esta é uma boa panorâmica do que ele fez durante a Segunda Guerra. E depois apresentam a história do que ele fez, nomeadamente criar uma bolsa para apoiar, os militares que foram para a guerra e as suas famílias, de maneira a que as viúvas e os órfãos não ficassem desvalidos. Portanto, dá aqui uma inversão desta ideia que algumas pessoas poderiam ter negativa da empresa, e permite melhorar a imagem da empresa através desta história. Não tem necessariamente que ser uma empresa antiga para ter uma história, qualquer empresa tem uma história. Este é um exemplo de uma marca portuguesa que tem pouca história e poucos produtos, na realidade. É uma empresa de brinquedos de madeira e tem, o que eles produzem é só este cavalinho, o berço de bonecos, uma fisga, uma espada e uma casa de bonecas. Só tem estes produtos. E, no entanto, tem um storytelling à volta da questão imenso. Portanto, tenho aqui um bocadinho do texto, não vou estar a ler isto tudo, mas basicamente o que ela explica é que esta ideia surgiu para criar brinquedos tradicionais, para apelar àquilo que era tradicional nas brincadeiras, mas com um design e um acabamento mais depurados e mais contemporâneos. E depois cria duas linhas, em que uma é salgada e outra doce, uma romântica e outra é contemporânea, que são dedicadas às duas filhas da criadora da empresa, a Inês e a Sofia. Portanto, cria aqui toda uma narrativa à volta das duas linhas, que são diferentes em termos estéticos, só nos acabamentos, e não, portanto, o produto em si é idêntico, mas permite-nos ter alguma diferenciação destas duas linhas. Tem toda uma narrativa, isto é só uma pequena parte do texto, que explica essa diferenciação, que o justifica, portanto, que cria aqui todo um envolvimento que, ao ler isto, nós criamos e que não teríamos se tivéssemos só as imagens, ou só títulos, ou só slogans, não é? Portanto, permite um envolvimento maior, e é uma empresa que continua ativa, apesar de ter tão poucos produtos. Portanto, acho que em termos de vendas online, que vendem bastante bem, precisamente por terem todo este enquadramento narrativo da empresa. Permite-nos conhecer melhor quem eles são. Outra situação que nós podemos criar, não necessariamente numa história da empresa, mas outras pequenas histórias que são associadas à empresa. Temos aqui um vídeo do Esporão. Eu vou mostrar aqui só um bocadinho. Vamos ver se conseguem ver. Estão a ver aqui a página do Esporão? Estão a conseguir ver? Não. Eu não. Tenho que criar aqui maneira de compartilhar. Vamos cá ver se eu consigo fazer isto. Vamos voltar ao início. Compartilhar. Tenho que mudar aqui a página, se conseguir. Opa. Estão a ver, não? Sim, agora... Vamos lá ver. O vídeo que segue tem como objetivo dar-vos a conhecer a missão da empresa. Demos-vos a palavra e foi isto que aprendemos. Veja lá, rapaz, isso é sexy! Não quer mostrar um bocadinho mais a cara? Para que isso? Ela já está tão velha. Agora esqueci da palavra, pera! Então eu escrevo a respeito de quê? Escrevo o quê? Tem que descrever numa palavra qual é que é a missão do Esporão. Ai filho, tu o que é que eu vou dizer? Então vou-te pôr aqui uma palavra. Isto vai ser estranho.
Estou um bocado nervosa, pá, não faças perguntas difíceis. Eu vou interromper aqui, não precisamos estar a ver até ao fim. O que é que acharam? É muito interessante e como está a dizer a Marta, mostra a aplicabilidade e a capacidade de persuasão deste storytelling, não é? Vocês Conhecer e mostra a curiosidade e não estamos só a comprar um vinho, não é? Estamos a comprar isto também. Exatamente. E é giro, é interessante, é interessante. Isso parece... Sim, diz, Rita. E esclarece-nos e suscita a curiosidade, não é? Porque dá-nos aqui informação que menos não. E está bem feito, esta solidariedade entre as pessoas, não é? Que estão todas a apresentar a sua... Está giro, está giro. Pronto, isto em termos de estrutura narrativa, nós não conseguimos ter aqui aquela estrutura da jornada do herói. Nós não temos aqui uma pessoa que tem um conflito e que... Temos pequenos conflitos, e agora o que é que eu vou dizer? Com aquele sotaque fantástico, não é? Não temos um storytelling tradicional. Portanto, temos aqui, se quisermos, pequenos eventos, não tem uma linha, eles têm a linha, está relacionada com a mensagem que estão a transmitir. Os funcionários não dizem todos a mesma coisa, o que eles aproveitam no sentido de exprimir a individualidade de cada um. Dos funcionários, sim. Cada um apresenta-se como é, descontraídamente, porque eles pegaram, não cortaram só a parte em que eles estão a falar tudo direitinho, não é? Portanto, isto permite-nos conhecer um bocadinho quem eles são. Portanto, é um storytelling, não é o storytelling tradicional, contar a história, em que o herói tem o seu conflito, por aí uma série de dificuldades. É, digamos assim, um storytelling mais light, mas que nos introduz a estas personagens e nos dá a conhecer a empresa que nos permite conhecer. Depois também há um elemento que é o fator de espontaneidade. Quando nós estamos a vender um vinho, não estamos a vender uma coisa tão séria, não é? Estamos a vender uma coisa que deve ser degustada no nosso tempo de lazer e, portanto, esta espontaneidade no vídeo também reflete estes valores da empresa. Ao passarmos tempo, e essa é a questão com o storytelling, ao passarmos tempo com estas personagens, ainda que não haja um arco da história propriamente dito, estamos a conviver com elas, estamos a relacionar-nos emocionalmente com elas. E, portanto, quando nós vemos num supermercado uma estante com imensas garrafas de vinho, nós vemos uma dos prontos e pensamos, esta eu sei de quem é. Não é? Se de facto aumenta imenso as vendas, não sabemos até que ponto é que isso acontece, mas que nos permite ter uma maior identificação, permite mais do que se calhar uma publicidade mais tradicional. Portanto, tem bons, normalmente esta estratégia tem bons resultados, tanto que é isso que normalmente nos anúncios de televisão também é isso que acontece, é esse envolvimento com uma estrutura narrativa, normalmente na publicidade. Nós temos precisamente isso, aparece-nos alguém que tem uma certa dificuldade e depois essa dificuldade é solucionada através do produto que está a ser vendido. Não é? Uma mini narrativa, mas que funciona bem por isso. Eu vou partilhar aqui de novo a tela. Vou só falar assim para depois partilhar também o vídeo. Portanto, os valores no caso do Esporão, da Quinta do Esporão, que tem vinhos e azeites, os valores da empresa são inconformismo, responsabilidade e excelência. E são precisamente coisas de que estes funcionários falam e a parte do inconformismo também tem a ver com este estilo do vídeo, não é? Outra coisa que nós podemos ter são os processos, histórias sobre os processos de produção. Vamos cá ver, partilhar outra vez a nossa tela. Pôr o vídeo no início. Leca apresenta uma história sobre sustentabilidade. Uma história que começou muito antes da sustentabilidade ser um tema de agenda.
Trata-se do ciclo de vida de um agregado pequeno, leve e forte. Na verdade, é uma história muito simples. O agregado leve LECA é um material natural e inerte fabricado a partir de argila recém-extraída. 1 metro cúbico de argila colocado no forno transforma-se em 5 metros cúbicos de agregado leve LECA. Isto significa que podemos produzir muito material com uma pequena quantidade de recursos. Um recurso realmente eficiente. O produto final é... Pronto, já deu para vermos um bocadinho mais do que era a apresentação. Também é um vídeo que não tem um arco narrativo particular, mas que nos explica aqui a história da produção deste material. O curioso é que não é apresentado como simplesmente uma explicação, é apresentado como a história né? E é dada esta perspectiva de que é uma empresa que desde o início, não só porque agora é moda falar na sustentabilidade, mas que já desde ao longo de toda a sua história muito anterior a esta moda, se preocupam em ser ecologicamente responsáveis. E, portanto, esta história também nos permite fazer esta identificação com a marca. Muitas vezes o storytelling é associado, quando se fala em marketing digital, a vídeos, mas não tem necessariamente que ser feito através de vídeos. Se calhar algumas dos melhores exemplos são esses, porque há se calhar um maior investimento, mas nós podemos também ter textos, bandas desenhadas, outras formas de contar as histórias. Portanto, e há uma coisa que é bom recordar, que é, por acaso uma das autoras que eu uso é Ellen Lupton, que fala sobre o storytelling aplicado ao design de objetos, ao design de produtos, de aplicações. E então ela diz que à medida que estava a escrever o livro, deu uma conferência e houve um dos participantes que se aproximou dela e que lhe perguntou então o que está a fazer neste momento. E ela disse que estava a escrever um livro sobre storytelling e a resposta dele, mas não leu os jornais, é que dizem que isso é uma patranha. Não leu um artigo do Stefan Sagmeier, eu tenho aqui o nome apontado, Stefan Sagmeier, um designer, tanto que ele diz que basicamente comenta uns designers que desenvolvem montanhas russas, por exemplo, e que comparam o processo da experiência da montanha russa ao arco narrativo e à estrutura da história. E o que ele diz é que aquilo é tudo uma patranha. Porquê? Porque na realidade nem tudo o que mexe é uma história, não é? Nem tudo o que nós vemos pode ser considerado uma narração, porque uma narração implica determinados elementos, como um personagem, como uma ação, uma série de ações, uma série de eventos encadeados uns nos outros, e nem todas as experiências, por exemplo, quando nós temos simplesmente uma embalagem de leite ou um anúncio no metro, por exemplo, é duvidoso se nós podemos considerar isso storytelling. Na minha perspectiva, o que pode ser uma patranha é dizer que é uma técnica nova e também que tudo isso é storytelling. Porquê? Porque se nós temos simplesmente aquilo que muitos autores dizem nós temos a experiência porque nós somos digamos assim, a personagem, nós estamos a utilizar o produto, temos uma série de dificuldades e depois conseguimos, portanto, temos aqui este princípio da apresentação, o desenvolvimento e depois a conclusão, que é a estrutura básica da história. Eu pessoalmente não considero isto storytelling. Muita gente acaba por utilizar estes novos termos, estas parangonas, para tentar vender melhor o seu produto, digamos assim, mas para mim isso não é necessariamente storytelling, não é? Porque eu também posso contar a história de uma ida ao cinema. Eu fui ao cinema e vi o filme e depois senti-me muito aflita com a história que estava a ver e depois no fim correu tudo bem e ficaram todos felizes. Eu posso contar a história da minha visita ao cinema, mas isso não é o storytelling do filme.
O filme tem uma história própria, não é? Portanto, acho que devemos utilizar estes conceitos com alguma razoabilidade. Não é uma receita infalível, como é óbvio, não é aplicável a tudo aquilo que dizem que é storytelling. No entanto, tem de facto muitas virtualidades que podem ser utilizadas e bem utilizadas na construção de conteúdos digitais. A vantagem nos conteúdos digitais é precisamente que eles podem ser criados num determinado meio, mas também depois reaproveitados portanto, podemos criar, por exemplo, um texto para um site ou um vídeo para um site, podemos colocar no YouTube, podemos partilhar nas redes sociais, podemos inclusivamente passar na televisão. Portanto, hoje em dia os conteúdos digitais em si têm uma maior maleabilidade. Quando nós contamos uma história, vamos imaginar que fazemos um vídeo, nós podemos depois aproveitar parte dessa, digamos assim, contextualização para depois produzir, como a IBM fez com aquele pequeno post, conteúdos mais pequenos e pequenos teasers ou pequenas brincadeiras ou lembretes que nos fazem retornar ao site ou nomeadamente fazer a compra e lembrar-nos do que o produto existe, quando estamos a falar de facto de um produto. Quando estamos a construir a história, uma coisa importante é que se estamos a contar a história da empresa, uma história que é suposto mostrar a empresa, nós não podemos inventar como se estivéssemos a contar uma história de ficção. Principalmente no mundo digital de hoje, em que nós já estamos conscientes das fake news e que nós vamos procurar também informação. Se nós virmos um vídeo, se calhar vamos confirmar aquela informação. Será que foi o Werner não sei das quantas que criou realmente o termo byte? Se calhar algumas pessoas mais curiosas poderão ir ver. Portanto, é preciso ter cuidado para não inventar. Agora, quando nós construímos uma história, o que nós vamos fazer, seja ela real ou ficcional, nós não vamos contar tudo o que acontece àqueles personagens. O que nós vamos fazer é escolher os momentos que são mais importantes para para passar aquela mensagem específica que nós queremos passar. Não é? Nós não vamos mostrar, por exemplo, num filme, não vamos mostrar os personagens a dormir se não acontece nada enquanto eles estão a dormir. A não ser que a gente queira aborrecer terrivelmente a audiência. Não vamos contar que eles tomaram banho de manhã, porque a gente já está a pressupor. Não é? Há imensas coisas que podem ser omitidas, mesmo as coisas importantes, porque nós conseguimos perceber que houve ali uma passagem de um ponto ao outro e devemos ser económicos naquilo que contamos. Da mesma maneira, quando estamos a fazer a comunicação de uma marca, a comunicação de um evento, por exemplo, nós podemos escolher aquilo que vamos contar, de maneira a construir esse tal arco da história, o arco narrativo, que nos permita perceber, em primeiro lugar, quem são aquelas pessoas, depois qual é o problema que elas atravessam, uma série de dificuldades que vai acentuando a nossa intensidade da história, deixando algumas questões que vão atiçar a curiosidade das pessoas e também adiando um bocadinho a resposta de maneira a deixar as pessoas em suspenso. Este ritmo da história é importante porque permite-nos fazer com que as pessoas, naquele espaço de tempo, enquanto estão curiosas para saber, que é uma coisa natural e que toda a gente quer saber, o que é que acontece depois? Não é? Nós vemos uma criança a ouvir uma história e depois? Esta curiosidade é uma coisa natural em nós. Então nós temos que saber, para construir bem uma história, temos que saber espicaçar esta curiosidade, lançando uma pergunta, o que é que será que vai acontecer depois, e demorando um bocadinho a dar a resposta. Quando damos a resposta, então convém nós fazermos isso com uma reviravolta rápida, de maneira a criar aquele efeito de surpresa que funciona tão bem. Isto são estratégias muito simples, coisas muito simples,
que nós implicitamente já sabemos, porque estamos habituados a ouvir histórias o tempo todo, por todos os meios possíveis, desde que somos crianças até ao final das nossas vidas, que estão de certa maneira já dentro de nós, mas muitas vezes inconscientes. Portanto, aprender a técnica de storytelling é perceber estes pequenos truques. No final da história, no final feliz, nós que temos aquilo que se chama de catarse, ou seja, há um sentimento de regresso, com mais alguma coisa do que aquilo que tínhamos no início. Há um sentimento de resolução, de que ficou completo. Nenhuma história humana é assim. Nós não temos uma coisa que, não é? A história de um romance, não é? Nós apaixonamos e pronto, acabou-se. Viveram felizes para sempre, aquilo não existe, não é? Há toda uma vida, o nosso fim é quando morremos. Quando contamos a história, tem que haver algum tipo de sentimento de resolução, porque esse sentimento de catarse, de nós percebermos que aquela história, aquele conflito, não é a vida toda, mas aquele conflito foi resolvido para bem, para mal, ou às vezes até ficarmos na dúvida do que terá acontecido, porque algumas narrativas mais marotas deixam-nos na dúvida, e que também é interessante, é outra perspectiva, mas também interessante, precisamente porque nos nega a catarse. Este é um efeito muito poderoso que nós podemos utilizar para contar as nossas histórias. Não sei se querem fazer algum comentário. Essa questão que falaste, Marta, de acabar na dúvida, isso no marketing não seria muito usado? Ou até é? Não quer dizer que não possa ser. Deixar as coisas em suspenso tem que ser muito bem pensado. Deixar as coisas em suspenso para que as pessoas completem alguma coisa, façam uma venda, uma compra, neste caso, pode ser uma estratégia. Tem que ser muito bem pensado, porque se estamos a negar esse sentimento, nós podemos precisamente fazer isso, negar a catarse para a pessoa pensar que o próprio consumo depois é que é a resolução, não é? Portanto, tudo depende muito da criatividade. Há muita gente que é contra esta estrutura narrativa e o arco, a jornada do herói, precisamente porque há aqui um protótipo mais ou menos definido. E a verdade é que nós temos histórias como histórias do Shakespeare que cumprem perfeitamente esta estrutura, e temos as comédias românticas e os filmes de ação que muitas vezes são chapa 4, que a gente já quase sabe como é que eles vão decorrer o tempo todo, porque os filmes são tão iguais uns aos outros. Mas o facto de cumprirmos esta estrutura não quer dizer que sejam bons ou maus, porque depois depende da maneira como nós pintamos a história, não é? O interesse das nossas personagens, quais são os nossos conflitos, se são coisas que realmente nos tocam como seres humanos, ou são simplesmente uma questão particular que não nos interessa em nada, que não tem a ver com a nossa vida e com que nós não nos conseguimos identificar, tem a ver com principalmente a qualidade da história, com isso, com o facto de se tocar em alguma coisa que de uma maneira ou de outra toda a gente passa por lá. Por exemplo, o amor impossível, por exemplo, o conseguir salvar alguém ou alguma coisa, não digo o mundo inteiro, mas sentir que conseguimos construir um mundo melhor. Isso são coisas que nos tocam a todos, não é? Sentimento de injustiça, são coisas que são muito humanas e tocam mais facilmente as pessoas. Agora, qual é a situação e como ela é apresentada? Isso já é muito diferente. E, nomeadamente, podemos ter histórias que não cumprem esta estrutura, mas que são boas na mesma. Esta estrutura é muito utilizada por quem está a começar a aprender a contar histórias, porque é muito mais fácil, porque é uma fórmula que está provada, funciona. Pode ser uma comédia romântica de chacha, mas toda a gente sai contente do cinema. A verdade é que funciona, não sabemos muito bem porquê. Sabemos que em termos científicos está provado que há, ao longo da narrativa, que há uma série de hormonas que são libertadas, endorfinas, qual era o nome da outra, agora já não me recordo. Portanto, uma série de hormonas que são libertadas, que nos permitem sentir bem, que nos permitem ficar, mesmo esta sensação quase de adrenalina, de ficarmos suspensos à espera de uma resposta, porque nós identificamos com aquela personagem
e a partir do momento em que estamos dentro da história, estamos imersos na história, é quase como se nos acontecesse a nós, não é? E o facto de nos identificarmos faz com que o nosso cérebro, como por um mecanismo de espelho, os neurónios de espelho, acabam por sentir uma coisa próxima de que se nós estivéssemos efetivamente a viver aquelas experiências. E por isso é que as coisas, quando representadas através de uma história, são tão aprendidas de uma maneira tão vívida. Muito mais do que se nós dissermos, ai, não deves mentir, ou então, compra o nosso produto, este é que é bom. Não é? Dizendo apenas isto, vai funcionar pouco e mal. Se nós contarmos uma história, parece que nós estamos a tentar influenciar, mas toda a mecânica da coisa permite que funcione e funcione melhor. Não é uma técnica infalível, como é óbvio, nem todos não existe, não é? Não existem técnicas infalíveis. Não há, lamentavelmente, mas funcionam bem se conseguirmos, claro, criar uma narrativa minimamente interessante. Uma outra situação, uma última situação que eu queria mostrar, tem a ver não com a narração de histórias verídicas, digamos assim, ou mais ou menos verídicas, mas com a criação de histórias ficcionais relacionadas com a marca e que nos permitem ver, também perceber quais são os princípios dessa marca. Eu tenho aqui um vídeo que é uma animação de um conjunto de 3. Agora vamos lá partilhar isto. Está aqui. São umas animações giríssimas e vou partilhar esta por um motivo particular. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world, there's nothing to it. Compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world, there's nothing to it.
Então, comentários. Conhecem a marca Chipotle? Chipotle. Eu não conhecia. Como é que se lê? Sei que já há pessoas, eu tenho alunos que referiram que já ouviram falar. É uma marca de Mexican Grill, é uma marca, se não estou em erro, é americana, mas com comida ao estilo mexicano. Apesar de que agora já está disseminada por outros países e acho que já há alguns cá. É comida rápida, portanto enquadra-se aqui na lógica de um McDonald's, de um Burger King. Portanto, o fator que eles tentam passar aqui como diferenciação não temos galinhas enchidas a vácuo, não temos vacas dentro de caixotes e a ser manipuladas por robôs. Não, nós temos aqui uma produção natural, com alimentos naturais, não é? É um vídeo que não sendo uma história de empresa, não são os funcionários da empresa, mas permite-nos perceber esses princípios que regem o funcionamento desta empresa, desta cadeia de restaurantes. Eles funcionam sobretudo, não tanto numa lógica de restaurante, mas como aquele tipo de guichezinho de rua, que em determinadas situações têm alguns bancos corridos para as pessoas, tipo uma espécie de jardim onde as pessoas podem comer, mas ao ar livre. Uma espécie de relote, como nós temos cá, mas não são relotes, são barracas. De qualquer maneira, acho que para além da qualidade narrativa que estamos aqui a falar, de uma coisa de um nível completamente diferente, por exemplo, daquele vídeo da Leca, não é? Muito mais elaborado, com uma animação, uma coisa de outro nível totalmente, mas mesmo em termos narrativos, muito mais elaborado. Vocês perceberam ali uma pequena ironia que eles fizeram com o espantalho? Que em inglês se diz scarecrow. Scarecrow, crow, corvo. Corvo. Que ele no início ele não estava a conseguir assustar. Porquê? Porque ele tinha o corvo sempre em cima dele. Portanto, um espantalho que tenha o pássaro ali sempre em cima dele. No entanto, no final ele já consegue espantá-lo. Portanto, há aquela noção de regresso. Ele volta à cidade, portanto, há o regresso ao início, mas vem de uma maneira diferente com alguma coisa que aprendeu. Porque ele viu que aquele pimento que ele vê no seu jardinzinho natural é muito melhor do que os produtos que são feitos nas grandes superfícies, nas grandes estruturas empresariais que usam, claro, todos os recursos possíveis para criar aqui uma produção de grandes dimensões. Não é? Pronto, depois, para além destas coisas, deste tipo de produtos, que mais uma vez eu digo, tenho aqui muitos vídeos, mas não têm necessariamente de ser narrados em vídeo. Pode ser com texto, pode ser com imagens, pode ser com bandas desenhadas, portanto, uma série de outras formas e algumas delas interativas. Nós depois podemos também, como eu referi, considerar, por exemplo, a visita de um site ou a utilização de uma aplicação interativa como tentar estruturá-la como uma história. No meu entender, nem sempre isso obedece à mesma estrutura, nem todas as coisas podem ser chamadas de storytelling, mas nós podemos tentar pelo menos usar algumas destas estratégias típicas do storytelling para tornar os nossos produtos digitais mais aliciantes. Podemos aprender aqui algumas técnicas que nos permitem realmente melhorar os nossos conteúdos num ambiente digital que tem tanta coisa, tanta produção constante de todas as empresas, de todas as pessoas, de todas as organizações, de jornalistas, de fake jornalistas de todo tipo. Nós temos que tentar criar alguma diferenciação para conseguirmos realmente conquistar e cativar o nosso público e depois retê-lo também enquanto cliente, enquanto sócio, enquanto amigo, seja o que for. Não sei se querem fazer algum comentário. Portanto, a minha apresentação basicamente é isso. Têm alguma dúvida que eu posso... Eu não vou entrar aqui muito mais, claro que as técnicas de storytelling são muito mais elaboradas, mas
é uma aula que também não se pretende muito longa, portanto isto aqui foi apenas uma pequena demonstração daquilo que se pode fazer. Eu na minha apresentação tenho algumas referências bibliográficas, vocês se quiserem eu posso mandar-vos por e-mail para vocês também verem se quiserem. Mas agora abro se calhar um bocadinho aos vossos comentários. A Rita tem participado, os outros estão todos muito caladinhos. O Jacinto ainda está aí? Bom, da minha parte é tudo. Se não tem... a Carla está aqui a dizer: excelente agradecimento, obrigada, não tenho fones e a casa está em baixo. Ficou muito barulhento, ok. Muito bom. Pronto, eu vou reunir os vossos e-mails e vou-vos mandar a apresentação, se vocês quiserem ver com mais cuidado. Tem lá portanto, tem, para além dos endereços dos sites que eu vos mostrei, tem também no final algumas páginas da internet que falam sobre isto. Não são todos textos de alta qualidade, mas também têm alguns livros que podem ler sobre estas coisas e para ter mais alguma informação e uma informação mais substancial para ajudar na construção de conteúdos com storytelling. Pronto, e resta-me despedir-me. Muito obrigada pela vossa presença, espero que tenham gostado e que a partir de agora se inspirem a contar excelentes histórias. Muito obrigada, Marta. Obrigada a todos. Obrigada a nós. Obrigada. Adeus.